Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a transformada de Laplace, tá? Vamos falar um pouquinho hoje das propriedades e por que algumas delas funcionam, algumas propriedades chaves, tá? Obviamente eu não vou falar de todas, mas de algumas que eu considero mais básicas e essenciais, tá? Então vamos lá. Continuando aqui, a transformada de Laplace, né, a gente já sabe muito bem dessa definição, né? A gente pode muito bem agora, antes de qualquer coisa, falar também da sua existência e unicidade e até é relativamente simples que eu tenho para falar agora, tá? Primeira coisa que a gente pode pensar, tá, é quando a gente vem uma definição, tá, existe uma definição que a gente diz que a transformada de Laplace é da ordem de uma exponencial. Como assim? Tá? Então, você imagina que existe um número real maior que zero, tá? E a gente vai simplesmente dizer que ela é uma exponencial de ordem A quando simplesmente a gente diz que uma função, tá? O módulo dela, em outras palavras, tá, é menor ou igual que uma constante vezes a exponencial de AT, tá? Onde A é esse número maior que zero que eu citei. Tudo bem? E a gente fala isso simplesmente para dizer que quando é de ordem A, a gente vai poder mostrar que existe a transformada de Laplace, tá? Mas antes disso, vamos só colocar aqui alguns pingos nos is, tá? Primeiro, alternativamente, a gente pode dizer que isso é de ordem A, tá? Quando o t tende a infinito e assim por diante, aquilo que eu já tinha dito, né? E, obviamente, né, se a gente tentar fazer assim, vamos supor, um limite de uma exponencial de e na menos bt vezes o módulo dessa função, tá? A gente vai conseguir chegar nessa situação que está aí, tá? Ou seja, vai ser uma função que vai tender a zero, né, na medida que ela é multiplicada por essa exponencial negativa, tá? Bom, aquilo ali só vai tender a zero, tá? Se a gente tiver b menos a maior do que zero, tá? Consequentemente b maior do que a e assim por diante. Tudo bem? Então tá. Isso é só uma definição, tá? Mas é uma definição que nesse seguinte momento agora de um teorema importante eu vou precisar dela, tá? Então a primeira coisa que a gente diz assim, isso aqui quando for teorema eu sempre vou ler, tá? Porque eu acho eu acho essencial isso, tá? Primeiro, se f é uma função contínua por partes no intervalo de 0 a t, tá? E de ordem n a t, o que é ordem n a t? Aquilo que a gente acabou de falar, se ela é majorada pelaquela constante vezes a exponencial de at. Então a transformada de Laplace existe para todo s, tá? Desde que a parte real seja maior do que a. Tudo bem? Então tá, só para que fique claro aqui, se a for zero, tá? Ali o a é maior ou igual que zero, mas se o a for zero, tá? A gente tem uma situação comum que uma transformada de Laplace, ou se a f modular ela é menor ou igual que k, né? Então vamos lá. Como é que a gente demonstra isso? Isso é relativamente muito simples, tá? Mas de qualquer forma vamos olhar. Primeiro que se a gente quer mostrar que uma transformada de Laplace existe, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que aquela integral converge. Afinal, a definição de uma transformada de Laplace é via integral, tá? Então eu vou primeiro olhar para aquela integral por definição e vou pensar no módulo dela, né? Para ver se ela converge absolutamente. E se isso acontecer, a gente garante de todas as maneiras que ela existe, tá? Então essa integral é a transformada de Laplace, tá? Simples assim, essa é a definição. E bom, integral de f maiúscula, que é transformada, ou melhor, perdão, o módulo da f maiúscula é o módulo integral, tá? Bom, isso por uma razão muito simples, né? A gente pode dizer que isso é menor ou igual, né? Que é a mesma integral, só que agora módulo só da f, tá? Isso aqui vem de análise, é muito simples, a gente não precisa nem se preocupar com esse fato, tá? Depois, obviamente, né? Se ela é de ordem A, a gente pode trocar aquele módulo de f por k vezes n a t. É natural que isso possa acontecer. E aí, a gente pode, já que k é uma constante, tá? A gente pode escrever da seguinte maneira. E aquela integral que sobra, tá? É uma integral relativamente simples de calcular para S, tá? É uma integral que vai ter um deslocamento em A, tá? A gente até viu isso na aula passada. Tá? Então esse deslocamento vai ser muito simples, vai ser uma integral que vai ser 1 sobre S menos A, a sua transformada, só que daí vezes aquele K vai ficar K sobre S menos A. Tudo bem? E a gente vai poder dizer, tá, que, bom, isso é majorado por K sobre S menos A. Em outras palavras, né, ele vai existir, ele vai convergir, tá? Desde que, né, vamos colocar antes de falar o desde que R, ou melhor, que S, perdão, a parte real seja maior do que A. Tá? Por que isso? Bom, porque se isso não acontecesse, aquela integral iria divergir, eu não ia conseguir calcular. Então, neste caso, para uma f que é de ordem NAT, ou, né, de ordem exponencial a gente diz que a transformada de Laplace existe. Tá? A gente vai trabalhar muito mais com casos em que existam, tá? Até porque a gente vai precisar dos cálculos da transformada de Laplace, mas que fique claro aqui o porquê e quando ela existe. Tudo bem? Então tá.
A aula de hoje vai focar um pouquinho em propriedades básicas, tá, da transformada de Laplace, e vamos começar com algumas delas. Tá? Eu já falei que eu não vou falar de todas, mas a ideia aqui é falar daquelas que eu julgo mais importantes. Tá? Muitas das funções que a gente vai trabalhar, ou que eventualmente aparecem em problemas de EDO e EDP, cujo nós vamos resolver com transformada de Laplace, né, possuem uma propriedade que a gente chama de shifting. Tá? O que é shifting? Tá? É um deslocamento. Tá? O nome já está dizendo, mas é um deslocamento, tá, que pode ocorrer na variável transformada, bem como está escrito aí. Né? Então, por exemplo, às vezes nós estamos trabalhando com uma equação diferencial, por exemplo, que tem uma variação no tempo que pode ser descrita por uma exponencial que decresce, por exemplo, e uma variação vezes uma função, tá, por exemplo. Também depende do tempo. Então é o caso, por exemplo, desta função que eu estou querendo transformar. Tá? E aí, claro, se for uma EDP, pode ser que dependa de outra coisa além disso. Tá? Então, assim, quando a gente começa a tentar transformar isso, tá? Isso não é nenhum bicho-papão, na verdade essa conta ela é relativamente simples. Tá? Quando a gente tenta verificar se isso de fato vale, a gente simplesmente aplica a definição de transformada de Laplace. Tá? Então eu já tinha uma exponencial da definição, tá? Que era o e na menos st, que é o núcleo da transformada, e agora tem mais uma exponencial que veio junto com a função. Tá? E aí, obviamente, a gente pode juntar, tudo bem? Em uma única coisa só. E isso aqui eu quero que vocês tomem muito cuidado, porque por mais simples que possa parecer, tá? Isso aqui é um divisor de águas nesse tipo de disciplina, porque ela faz a gente entender o que é e o que não é uma transformação integral, ou mais do que isso, na verdade, ela faz a gente dominar rapidamente, tá, os conceitos de transformação integral. A gente poderia dizer aqui, tá, quando a gente olha para essa última integral, tá, que o exercício não estaria terminado, mas acontece o seguinte, nós temos agora uma variável, tá, que é a variável cujo eu estou transformando. Tá? Essa variável que eu estou transformando é t. E existe uma variável para a qual eu estou indo, que em geral é s. Tá? Só que naquele parênteses da última integral eu tenho s mais a. Tá? Então aqui a gente tem talvez, muitos estudantes têm a mania de querer fazer mais contas aqui, mas não precisa. Se a gente entender aqui que a gente pode chamar esse s mais a de, sei lá, s', por exemplo, é como se a gente estivesse indo para s', ou seja, a nova variável é s'. Então o deslocamento aqui, tá, é na nova variável. Tá? Então é por isso e é natural que a gente simplesmente escreva, isto é a definição, essa última integral é a definição de uma transformada de Laplace que leva uma função de t para a variável s mais a. Só isso, tudo bem? E é claro, se nós conhecermos f' de t e a sua transformada f maiúscula, a gente vai poder aplicar diretamente só cuidando para ter esse deslocamento, né, bem feito. Tudo bem? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente para poder afirmar o que de fato acontece. Tá? Eu sei que a demonstração é relativamente simples, mas a gente precisa ter isso em mente. Tudo bem? Vamos lá, vamos fazer um exemplo. Tá? Vamos supor que aqui eu esteja falando do deslocamento, um shifting, tá? Na transformação de t na n. Tá? T na n é uma potência, tá? É muito importante ter a propriedade de transformação de t na n, porque é ela que vai dizer que a gente pode transformar todo e qualquer polinômio. Tá? Mas basicamente a gente precisa entender antes, né, quem é a transformada de t na n, tudo bem? E t na n vai ser a minha f neste momento, né, daquela fórmula ali de shifting, ou daquela propriedade de shifting. Então, se f de t é definido, tá, a gente tem aquele e na menos at, tá, como sendo a nossa propriedade de shifting. Então a gente simplesmente entende, tá, que f de t é t na n e que f de s é aquela expressão ali, n fatorial sobre s elevado a n mais 1. Tá? E aí, bom, sabendo isso, né, escolhendo ou tomando cuidado, entre as palavras, a gente vai ter que simplesmente, a resposta disso aqui é simplesmente f aplicado a s mais a. Só que acontece que f de s já está escrito, né, e a gente simplesmente desloca em s a unidades. Tá? No caso aqui, a unidades para a esquerda, ou simplesmente soma a no argumento. Então a gente vai ter essa expressão como uma expressão final para o meu problema. É simples assim, a gente só tem que saber reconhecer. E quando eu falei que isso era essencial, esse tipo de problema, o essencial é esse reconhecimento, tá? Não é essencial saber fazer conta aqui, tudo bem? Então tá. Seguindo, tá? Existe uma outra propriedade, tá? Que também leva o nome de propriedade de shifting, mas uma segunda propriedade de shifting que a gente chama assim, tá? Que é simplesmente um deslocamento agora, tá? Na função, tá? Que eu estou querendo transformar, na função original e não mais na minha função de destino, vamos chamar assim, né? O que eu chamo aqui respectivamente de função a ser transformada e função transformada, tá? Então assim, vamos lá, o que é isso aí? Bom, a gente tem, antes de qualquer coisa, até que definir aquilo que a gente chama de função Heaviside, tá? A função Heaviside, tá? Ela é muito bem definida, ela é zero para valores
menores do que zero e ela é 1 para valores maiores do que zero. E a função de Heaviside com deslocamento de A unidades, tá? No caso aqui menos A, logo A para a direita, é a mesma função, vai considerar tudo igual, só que a partir de A e não a partir de zero. Então ela vai ser 0 até A e ela vai ser 1 após A. Tá? O que isso, em outras palavras, anula, entre aspas, qualquer possibilidade, vamos chamar assim, tá? De tentar descobrir ou tentar fazer uma conta com valores antes de A. Tá? E por que isso vale ou por que isso é sempre assim? Por exemplo, quando a gente desloca unidades, a gente tem que tomar um cuidado, porque se a gente pegar um A menor, tá? A gente vai estar falando de uma função que não pode ser transformada com aquele A menor. Por exemplo, f de t menos 2, né, para valores de 1 não vai existir a transformada de Laplace. Né? A transformada de Laplace ela é a partir de zero. Quando eu falo f de t menos A, eu estou falando de uma transformada a partir de A. E por isso eu multiplico pela Heaviside de t menos A. Tudo bem? Porque é para considerar direto os valores a partir de A. Tudo bem? Então tá. Dito isso, né, a gente sabe agora que a Heaviside está bem definida, muito provavelmente todos vocês já conheciam, mas de qualquer forma é bom falar. E a gente vai tentar entender o que acontece aqui, ou por que isso vale, tá? Então quando eu aplico a definição, eu simplesmente troco toda a minha função a ser transformada, tá? Vezes o núcleo, vezes a integral de 0 a infinito dt, e aí eu me dou conta, né, que eu posso simplesmente substituir por uma integral que ao invés de 0 a infinito, ela vai de a a infinito. Por quê? Porque ela é multiplicada pela Heaviside e todo qualquer valor antes de a, tá, vai ser multiplicado por zero, então não tem sentido. A gente poderia, em outras palavras aqui, dividir em duas integrais, uma de 0 a e uma de a a infinito, só que a de 0 a seria zero, o núcleo seria zero, então não tem sentido. Tá? Então, bom, só sobrou isso aqui. Só que aqui, para que eu integre isso, ou para que eu chegue numa resposta, e eu estou vendo lá que a resposta envolve a transformada de Laplace, envolve o f maiúsculo, eu só vou poder trabalhar com uma integral que vai de 0 a infinito, e aqui a integral vai de a a infinito. Né? Então eu tenho que fazer uma pequena mudança de variável, tudo bem? Então aqui eu vou chamar tal de t menos a, tá? Ou seja, quando t tende a a, tal tende a zero, e dt é igual a d tal. Tá? Bom, se isso vale, eu posso trocar isso aqui para uma integral de 0 a infinito, agora eu vou integrar em tal, tá? O dt vira d tal, tá? E no lugar de t vai ficar tal mais a, tá? Então é justamente isso que muda, e obviamente no lugar de tal vai ficar t, ou melhor, no lugar de t menos a, perdão, vai ficar tal. E aí eu chego numa expressão, tá? Pura e simplesmente uma expressão que, pelo que eu estou vendo aqui, tá, já envolve de cara uma coisa muito parecida com a transformada de Laplace, tá? Mas eu preciso terminar essa expressão, eu preciso tomar um cuidado. E aí, antes disso, né, eu vou me dar conta que eu posso escrever, tem um A vezes S, ou melhor, um menos S vezes A ali naquele expoente que pode ser deslocado para fora, uma vez que a integração é em tal, tá? E a gente tem agora sim uma expressão que é simplesmente uma integral de 0 a infinito, e na menos S tal, f de tal, d tal, que é pura e simplesmente a transformada de Laplace de tal, tá? Mas tanto faz a letra, aqui no caso ficou tal, mas poderia ser t, poderia ser m, tanto faz. Isso é a expressão, essa integral, é a expressão da transformada de Laplace. Então, de cara, eu já vou colocar f de s, tá? Então, acabou. Tá? Então, é e na menos sa, ou as, tanto faz, tá? Vezes f de s, tá? E aí, bom, temos a expressão. Tudo bem? Vou pegar um shift aqui de uma expressão comum, essa aqui não tem nem graça, né? Imagina que esse exemplo 1, por exemplo, né, ele é t, que é a função a ser transformada, tá? Que aqui o que é nada mais simplesmente vezes a Heaviside de t, que ele faz ser 1 a partir de 0, tá? Mas eu vou integrar de 0 a infinito, então não tem sentido, né? Isso aqui vai ficar simplesmente t igual a f de t, e vai ficar, né, igual a transformada de t, que é 1 sobre s quadrado, como a gente já viu em outras aulas, tá? Agora, se eu pegar um exemplo um pouquinho diferente, né? Se eu pegar t-1 vezes a Heaviside de t-1, ou seja, deslocado uma unidade, agora sim fica um pouco diferente, porque eu vou me dar conta que isso, se for f de t-1 é t-1, tá? Então eu posso ainda usar aquilo, né? Só que aqui, como tem aquela propriedade, eu posso direto aplicar, que isso é o quê? E na menos s, onde a é 1, tá? Transformada de f de s, tudo bem? Que então é e na menos s sobre s quadrado, tá? E se a gente pensar um pouquinho e ir para um outro exemplo, deslocar mais unidades assim por diante, tá? A gente vai ter que ter menos 2 vezes Heaviside de ter menos 2, vai sofrer a mesma ideia, tá? Então aqui nós vamos ter e na menos 2s, f de s. F de s não está mudando, o que está mudando é e na menos 2s e assim por diante, tudo bem?
E um último, para deixar um problema um pouco mais geral, se eu pegar t menos n, tá? Eu vou ter o mesmo padrão aqui, tá? T menos n, então vai ter e na menos ns, f de s, ou e na menos ns sobre s ao quadrado, tá? Então, assim, transformadas de deslocamento num polinômio, eu sempre tenho e na menos ns sobre s quadrado como a transformada deste monômio, tá? Que é o t deslocado n unidades, tá? Então tá, vamos fazer aqui um exercício, tá? Que é um pouquinho mais complicado, tá? Que ele envolve algumas propriedades vistas na aula passada, tá? Que não deu tempo de eu fazer na aula passada, mas eu faço agora, tá? Eu acho que esse exercício eu fiz ele antes da paralisação, tá? Se eu me lembro bem, mas de qualquer forma vou fazer agora, porque ele envolve algumas correlações, vamos chamar assim, tá? Entre a função gama e a transformada de Laplace, tá? Bom, primeira coisa, a gente tem aqui duas coisas que a gente quer mostrar, tá? Obviamente a gente vai usar o resultado de 1 para mostrar 2, mas antes de qualquer coisa vamos pensar que a gente tem que mostrar 1, tá? Então para mostrar 1, que quer dizer o seguinte, t elevado, ou melhor, transformada de Laplace de t elevado a a é igual a função gama de a mais 1 sobre s elevado a mais 1, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, tá, é a definição de função gama, tá? A definição de função gama contínua. A função gama, para quem não lembra, tá, é esse gráfico aqui, tá? E é onde ela falha, entre aspas, aqui para valores de a inteiros a partir de 0, menos 1 até o menos infinito, né? Porque são valores em que vão ter a divisão por zero ali, tá? Então ali para todos esses valores já não tem como obter a função gama, por assim dizer, tá? Mas, bom, o que acontece? Independente disso, a gente consegue fazer a conta, tá? A função gama, por definição, tá? Ela tem uma cara, em outras palavras, assim, similar, ela tem uma correlação com a transformada de Laplace meio que visual, assim. A gente consegue olhar para essa integral e consegue imaginar que dá para fazer aparecer uma transformada de Laplace aqui, tá? Mas, de qualquer forma, vou tentar fazer, tá? Se a gente aplica a definição, tá? Só grava que a função gama é isso. Se a gente aplica a definição, lá no t elevado a a, tá, a gente tem essa seguinte situação, ou seja, t elevado a a vezes o núcleo transformado de Laplace e assim por diante. Até aí, nenhuma novidade, tá? Só que se a gente fizer uma mudança de variável, chamar st igual a x, tá? E consequentemente, quando t tende a zero, x tende a zero, tá? Só que daí os infinitesimais têm uma relação um pouquinho diferente, então dx sobre s vai ser igual a dt, a gente já vai poder trocar isso também, tá? A gente consegue substituir essa integral por isso. Onde, na minha opinião, pelo que eu estou vendo aqui, já aparece, tá, o x na potência a, já vai aparecer aqui o s na potência a e depois vezes o s, o que vai ocorrer um s na potência a mais 1 no denominador, mas de qualquer forma, só estou dizendo que a gente pode fazer isso. E aí, bom, ali eu tenho e na x, que vai virar, né, o era o st e assim por diante, tá? Então essa integral, em outras palavras, vira isso, né? Que fica muito, mas muito similar à definição da função gama. Tá? Fica 1 sobre s na a mais 1 vezes, eu diria que é quase a definição da função gama, na verdade, inclusive é a definição da função gama, né? Mas é a definição da função gama com argumento a mais 1. Né? Porque se eu faço argumento a mais 1, eu chego em a, uma vez que quando a função gama tem argumento a, no integrando aparece x elevado a menos 1. Tá? Então aqui isso, por definição, tá, é igual àquilo que eu acabei de falar. É 1 sobre s na a mais 1 vezes a gama de a mais 1. Tá? Que é tudo aquilo que a gente queria provar. Tudo bem? Tá bom, voltando aqui, tá, aos exercícios, né, a gente tem que provar agora a segunda integração, aqui a segunda relação, que envolve a função zeta, tá, a função zeta de Riemann, que não é nada muito simples, mas de qualquer forma a gente consegue chegar nessas correlações usando, tá, transformadas de Laplace, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Tá? Então a primeira coisa que a gente pode mostrar aqui, ou pode se dar conta, tá, é que gama de x sobre s na x é igual a transformada de Laplace, tá, de t na x menos 1. Como assim? Alguém vai se perguntar. Bom, isso é exatamente o resultado de a, né? Se a gente tomar x menos 1, como a, isso do lado esquerdo vai ficar gama de a mais 1 sobre s elevado a mais 1. Tá? Bom, tendo isso em mente, né, a gente aplica, né, a transformada disso, né, vai ser simplesmente por definição t elevado a x menos 1 vezes n menos st dt. Tá? E, bom, seguindo aqui, a gente pode fazer algumas contas. Por exemplo, gama de x
vezes 1 sobre S na x, estou só separando, né? Na verdade estava dividindo, né? Vai ser igual, tá, a essa integral. Tudo bem? Bom, aí acontece o seguinte. O que a gente poderia fazer aqui para fazer aparecer a função zeta, né? Se a gente somar todos os s's, para todos os s's possíveis de 1 a infinito, tá? A gente vai chegar nessas relações. É como se a gente fizesse aparecer aqui esse somatório, tá? Esse somatório, ele está somando em S, claramente, né? Somar em S claramente envolve que eu só considere que some nas funções ou nos termos que envolvam S. Tá? E a parte mais engraçada aqui é que, bom, apareceu aqui do lado esquerdo simplesmente a função zeta de x. Tá? Então, bom, agora eu consigo já estabelecer uma correlação entre gama e zeta, tá? Que era o que tinha ali ou tudo que eu queria provar. Tudo bem? Beleza. Do lado direito, por sua vez, tá? Isso aqui vai ser simplesmente a soma. Tá? Dá para pensar como soma de uma PG, tá? Obviamente aqui nós temos soma em S, claro, né? Então quando S aumenta vai ter exatamente essa soma, né? Vai ser aquela soma de uma PG, primeiro termo, né? Depois 1 menos a razão e assim por diante, tá? Vai resultar nisso daí. E a gente pode simplesmente colocar nos seus devidos lugares, tá? Para que, né, depois de uma pequena modificação algébrica aqui, o que é essa modificação algébrica? Aquela divisão, aquela divisão que aparece no integrando, se você multiplicar por e na t, tá, você chega exatamente no que está ali, tá? Vai ficar e na t vezes e na menos t, 1 em cima. Depois e na t embaixo, vezes 1, e depois e na t de novo, vezes e na menos t, vai dar 1, tá? Então a gente tem essa definição. A integral, tá, do lado direito é quase aquilo que a gente quer provar, falta só um termo gama, né? Bom, acabou, né? Porque o termo gama está sendo multiplicado do outro lado, então a gente pode simplesmente passar o zeta, a função zeta dividindo, e a gente tem aquela correlação. Tá? Então muitas das correlações ou funções ou identidades mais complicadas, tá, a gente consegue resolver com transformadas de Laplace. Tá? E sempre que eu puder eu vou estar colocando isso nas aulas ou salientando isso, mesmo que já esteja no livro, ou refazendo isso para mostrar, tá, que transformações de Laplace ou de Fourier e assim por diante, elas não simplesmente ou pura e simplesmente só resolvem problemas de DO e EDP. Tudo bem? Então tá. Dentre as propriedades básicas, tá, eu vou falar da terceira e última aqui, eu considero assim uma das mais importantes, tá, e mais simples ao mesmo tempo, mas também mais úteis, tá, que é simplesmente aquilo que a gente chama de propriedade de scaling, né, que na verdade é uma escala vezes a função, ou seja, um A vezes T, mas ao mesmo tempo somado com um B. Então se a gente sabe o shifting, a gente tem que saber a da escala. Então sabendo da escala mais a do shifting, que é isso aqui, a gente consegue chegar nesse seguinte resultado, tá? Então ali ficou, o expoente do E ficou meio grande, mas é 1 sobre A, tá? Vezes Z elevado a SB sobre A, tá? O SB sobre A é o expoente do E, tá? Vezes a função transformada, só que no argumento S sobre A. Tá? Então vamos lá, como é que a gente faz isso, como é que a gente demonstra isso, tá? Aplicando a definição, tá, da transformada de Laplace para esta função f de at mais b, tá, a gente tem a seguinte situação, tá, nada de mais, nada de novo, tá, aqui é uma função multiplicada pelo núcleo, integrado zero a infinito em dt. Tá? Só que, tá, se eu fizer uma pequena, e agora é pequena mesmo, tá, mudança de variável, se eu chamar o at, que é aquele cara, vou chamar de u, tá, que é aquele cara que vai ser o responsável pela escala mesmo, tá? Se eu chamar ele de u, tá? Eu vou ter que a relação dos infinitesimais entre du e dt, tá? Vão ser dados pela seguinte forma. Então du sobre a vai ser igual a dt, tá? E claro, obviamente, né, quando t tende a zero, u tende a zero, quando t tende a infinito, u tende a infinito, eu não escrevi aqui, mas me parece óbvio isso. Eu vou poder reescrever da seguinte maneira, tá? Ou seja, onde aparecer t, eu vou poder escrever u sobre a, onde aparecer at, eu vou poder escrever u, e onde aparecer dt, eu vou poder escrever du sobre a. Tudo bem? E aí eu já começo a ficar com uma outra cara, né, vamos dizer assim, a minha integral. Se não ficou claro ainda para vocês, algumas coisas podem ser feitas aqui, mas antes dessas coisas serem feitas, né, eu sugiro, tá, que às vezes sempre uma variável auxiliar, né, e é por isso que ela é auxiliar mesmo, né, o nome já diz tudo, pode ajudar a gente, tá? Então, se eu chamar S' de S sobre A, tá? Eu acho que eu fico com uma integral com uma cara um pouco mais limpa, tá? Primeiro que aquele 1 sobre A, aquele que divide o du, já pode colocar do lado de fora, tá? E a gente vai ter um E na menos S', ou seja, eu troquei o S sobre A por S', tá? Vezes U. O argumento de F
não precisar trocar, vou deixar U mais B, tá? No primeiro momento, vezes 1 du, tá? E eu já tenho uma integral um pouquinho mais limpa, tá? Dentro da demonstração que eu estou querendo fazer. Tudo bem? Então assim, isso está quase pronto, né? Eu já sei que isso é uma transformação de uma função, tá? Que tem uma soma ou um deslocamento e além disso, tá? Ela está levando para uma nova variável. Acontece que a nova variável aqui é S', tá? Ah, mas tem um U. O U faz o papel do T, não faz a menor diferença aqui neste momento, tá? Então essa integral leva U para S', tudo bem? Então tá. Só tem o seguinte detalhe, né? Não é simplesmente f de u, é f de u mais b, né? E a gente já sabe que quando a gente tem um deslocamento, tá? A gente tem que multiplicar por e na menos SA se o deslocamento for menos a. Então vai ser e na AS ou SA, tanto faz, se o deslocamento for mais a. Bom, e se for b? Então vai ser e na BS ou SB, que vai ser o deslocamento. Acontece que não é S, é S'. Então vai ficar 1 sobre A vezes E na S' vezes B, vezes a transformada para S'. Tudo bem? Só que S' é S sobre A. Bom, então a gente tem 1 sobre A vezes E elevado a SB sobre A, vezes a transformada que vai levar para a nova variável S sobre A. Tudo bem? Então, algumas propriedades, caso não tenham se dado conta, acabou, mas vamos convencer vocês de que acabou. Tá? Muitas dessas propriedades elas parecem difíceis de demonstrar, tá? E de fato, no primeiro momento, uma primeira olhada, elas são. Mas depois que a gente começa a aplicar a definição, a gente faz alguma conta, em geral envolve alguma mudança de variável, a gente consegue demonstrar isso. Tudo bem? Tá bom, vamos lá. Vamos pegar um exemplo de uma função que é um binômio, tá? Que se a gente fosse tentar fazer via uma transformação ou via uma expansão por binômio de Newton, ficaria muito complicado. Porém, tá, a gente tendo em vista, né, essa propriedade, a gente vai conseguir fazer de uma maneira bem mais simples. Tá? Então, se eu reconhecer, tá, que 2t mais 3 elevado na n pode ser uma propriedade de escala com mais um deslocamento, né, ou direto aquilo que eu chamei de scaling, as propriedades de scaling que a gente chama, ou que o livro gosta de chamar de scaling, tá, de alguma função, tá, que antes do scaling era uma função conhecida, bom, talvez eu consiga chegar num porém bem rápido, tá? Então essa função eu tenho na n, tá? Por quê? Porque primeiro a transformada de t na n eu conheço, tá? Tá aí ela na tela. Se eu chamar t na n de f de t, tá? Eu vou saber que f de s é dado por n fatorial sobre s elevado na n mais 1, tá? Nenhuma novidade aí. Acontece que toda aquela expressão poderia ser encarado como um t na n, como sendo f de t, só que no lugar do t, 2t mais 3, ou, em outras palavras, direto 2t mais 3 elevado a n. Tá? Então, se f de t é t na n, e f de 2t mais 3 é 2t mais 3 na n, o que faz todo sentido, uma vez que eu sei a transformada de t na n, né, e juntamente com a propriedade de scaling, isso aqui vai sair muito rápido. Tá? Mas muito rápido mesmo. Por quê? Porque, bom, isso por definição, tá, é exatamente a propriedade de scaling. Só que eu vou colocar aqui como um F maiúsculo, vamos supor que eu ainda não soubesse calcular essa transformada, tá? Mas isso é simplesmente A igual a 2, B igual a 3, eu só substituo os valores, tá? E aí eu tenho que tomar um cuidado, porque F eu sei. A única diferença é que aqui eu tenho F aplicado em S sobre 2. Então aqui, por fim, nós temos f de s, que é n fatorial, sobre s na n mais 1, só que no lugar de s, é s sobre 2. Tá? Então isso aqui saiu num piscar de olhos porque a gente tem em mãos a propriedade. E se eu dissesse para vocês, dando anos e anos de aula disso, eu diria que na verdade, as propriedades elas não são difíceis. Tá? O que é difícil é a gente reconhecer a propriedade, tá, de uma maneira mais rápida. Isso é natural, a gente bate o olho e não é na primeira vez que a gente reconhece essas propriedades. Tudo bem? Bom, o que eu tenho para dizer aqui? De propriedades existem tantas outras, tá? Nós vamos deixar como leitura no livro, como demonstração a cargo de vocês. Escolhi essas porque eu acho uma das mais úteis, né? Tem tantas outras, porque daí eu já quero na próxima aula entrar nas transformações de derivadas, que são de fato sim, aí sim, tá? Junto com essas propriedades as coisas mais úteis, tá? E que são aquelas que dão possibilidade a gente, tá, de resolver problemas de EDO e de EDP, tá? Tudo bem? Então tá, até a próxima aula.